Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Não seria diferente, a gente começa essa edição falando sobre a posse de ontem de dois ministros do agro. A cerimônia de apresentação do ministro de Pesca e Agricultura, André de Paula, foi realizada na tarde de ontem no auditório do Ministério da Agricultura. Pois é, e durante o discurso de posse, de Paula destacou que o Brasil reúne condições como protagonista da pesca e também ressaltou que é necessário abrir novos mercados. O Ministério da Pesca e Aquicultura, reativado agora em 2023, é uma das 3 pastas do governo ligadas ao agronegócio brasileiro. Para o novo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o desmembramento contribui para que o setor se torne ainda mais eficiente. O governo, por questões inteligentes, de foco na política pública bem direcionada, tomou a decisão de dividir os ministérios para que eles possam ser mais eficientes. Mas nós vamos nos unir de novo. Vamos trabalhar juntos, não só o Ministério da Agricultura, porque tem todas as relações, o sistema de vigilância sanitária, a questão dos integradores, que são muito importantes, a BPA, que está aqui presente, que tem um papel relevante. Eu já te falei um pouco dos números e como isso pode crescer na integração como frango, suínos e agora como pescado também. Durante a vida pública, o deputado e agora ministro da Pesca, André de Paula, formado em Direito, também presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. E, segundo ele, chega ao Ministério da Pesca para somar. Eu sempre fiz política procurando o consenso, mesmo onde todos acreditam que só há dissenso. É assim que eu chego ao Ministério da Pesca, para somar, para liderar um time unido. E eu conto com vocês. No discurso de posse, André de Paula destacou que a pesquisa e a estatística pesqueira serão alvos de atenção e que o Brasil reúne condições como protagonista da pesca. O Brasil reúne condições para se projetar no cenário mundial como protagonista de uma aquicultura praticada com sustentabilidade social e ambiental. Dono da maior reserva de água doce do mundo, de uma extensa costa, de um clima favorável, de espécies nobres e matéria-prima para a ração, temos tudo para avançar na produção aquícola, gerando renda e empregos em todo o território nacional. O estímulo aos aquicultores familiares também constituirá uma das estratégias de combate à fome que pretendemos apresentar ao presidente Lula. O novo ministro apresentou as principais pautas que guiarão a pasta e reforçou a importância de melhorar a imagem do Brasil para a abertura de novos mercados, principalmente na Europa. Temas chaves como a modernização das estruturas de processamento de pescado, segurança jurídica, a inovação guiarão algumas das nossas iniciativas. Destaco ainda a necessidade de melhorar a imagem do Brasil no exterior e estimular fortemente a abertura dos mercados, principalmente do mercado europeu. Pois é. E nesta terça-feira, o deputado federal Paulo Teixeira assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A pasta foi recriada pelo governo a partir de um desmembramento do Ministério da Agricultura. O auditório da sede da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ficou lotado para a apresentação de Paulo Teixeira como ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Representações de diversas entidades ligadas ao setor agropecuário e aliados políticos prestigiaram o evento. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi o primeiro a falar e destacou a importância da reforma agrária e do trabalho no campo. Produção de alimentos, preservação do meio ambiente, agroecologia e conte conosco, Paulinho, para o associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor. O grande segredo é melhorar a renda e a melhora de renda é agregar valor. A gente dá um passo aí na agroindústria, no cooperativismo e poder avançar mais. Antes do discurso do novo ministro, representantes de movimentos populares e de famílias assentadas fizeram uma apresentação e discursaram para Paulo Teixeira.
Durante seu momento de fala, Paulo Teixeira agradeceu a confiança do presidente Lula e falou em trabalhar para dar segurança alimentar aos brasileiros e incentivar a produção dos pequenos agricultores. Pode se considerar moderno, civilizado, desenvolvido, tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar. Nenhum país pode se considerar civilizado com tamanha parcela da população ameaçada pela fome. Hoje, nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios deve promover o acesso à terra. Temos milhares de famílias vivendo em acampamento, em beira de estrada, em condições paupérrimas, e um país plenamente capaz de oferecer terra e moradia aos seus filhos e filhas. Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca a Conab sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Parlamentares aliados ao governo presentes na cerimônia defenderam a manutenção dessa decisão. Não tenha dúvida, a Conab é uma grande reguladora, não é, do abastecimento de alimentos no Brasil. É ela que produz os estoques que fazem essa regulação e se é essa área que mais produz alimentos, nada melhor do que nessa própria área está aquela empresa que tem a responsabilidade de planejar e executar as ações para a garantia da alimentação para as pessoas por um preço razoável. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a indicar durante seu discurso de posse que gostaria de ter uma gestão compartilhada da Conab junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas o ministro Paulo Teixeira sinalizou que o órgão ficará mesmo sob seu ministério. 70% da produção de alimentos se dá na propriedade que está neste ministério, né? Por isso, a Conab terá um papel muito importante na compra desses alimentos, para a formação do estoque regulador e para a compra direta do PA junto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Por essa razão que é fundamental a sua presença. Eu quero, já fiz esse diálogo com o ministro Fávaro, dizendo a ele que todos os programas existentes dentro da Conab, voltados para a agricultura empresarial, serão mantidos e não serão modificados e integraremos juntos com o Ministério da Agricultura. Mas marco a importância da Conab ficar neste ministério e desempenhar um papel importante para a agricultura familiar no Brasil. Sobre a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que havia sido incorporado ao Ministério da Agricultura na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a presidente do PT afirmou que a medida mostra ao setor que o governo vai valorizar o trabalhador do campo. Nós não vamos conseguir erradicar a fome no Brasil se nós não tivermos um investimento grande nesse setor. É a agricultura familiar e camponesa que produz o alimento, a comida para colocar na mesa do povo. Eu fico muito feliz de participar dessa posse, porque além da posse do Paulo Teixeira, que é um grande companheiro, sei que será um excelente ministro, é também a volta do MDA, de um ministério que foi fundamental no enfrentamento à pobreza e à fome no Brasil nos governos do Lula e Dilma. Representantes de movimentos populares e associações acreditam que serão mais representados com a volta do ministério. Isso é uma vitória daqueles que colocam o pão na mesa do povo, colocam o leite na mesa do povo, as frutas. São os pequenos agricultores familiares, os camponeses e camponesas que estão presentes em todo o território nacional e que não tiveram espaço nos governos nos últimos 6 anos. Agora voltam com muita força. Tá aí, 7h09, horário de Brasília. A gente vai mostrando essa nova configuração política, os impactos para o agronegócio, agora com esse desmembramento do Ministério da Agricultura, em Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, Ministério da Pesca e Aquicultura. Tem muita coisa ainda para acontecer e está chegando a hora da nossa conexão, que a gente vai continuar falando sobre isso, né, Pedro? Exatamente, né? Trazendo informações da política, da economia e do agronegócio. O Cassius já está chamando a gente, né, Li? Exatamente. Vou só pedir para a nossa produção confirmar. Cassius, agora sim, está aqui já com a gente, Cassius.
Pedro Costa e Lilian Munhoz, muito bom dia para vocês, muito bom ter os dois juntos. A gente passou a semana de Natal e Ano Novo, né? Vocês intercalando também. O que vocês trazem de destaque aí do mundo agro? Bom dia. Exatamente, Cássius, muito bom dia. Feliz Ano Novo para você, para todo mundo. Tava nos bastidores, viu? Acompanhando aí essa correria, né? Quanto trabalho esse começo de ano. E a gente segue por aqui entendendo também, viu, essa nova configuração política do governo, muitos impactos para o agronegócio e a gente começa falando disso, né, Pedro? Exatamente, Li. Oi, Cássio, bom dia para você, bom dia, assinante do Band News. Pois é, né, o trio completo hoje para trazer agroinformação neste meio da semana. E a gente vai falar sobre política, como o Ali mesmo introduziu, né? André de Paula assumiu o cargo de ministro da Pesca e Aquicultura na tarde de ontem. Durante o discurso, ele destacou que o Brasil reúne condições como protagonista da pesca e também a necessidade de abrir novos mercados. Ele sinalizou ainda os compromissos com o setor industrial e artesanal. Vamos então acompanhar um trecho. É preciso retomar o fomento, a capacitação e, sobretudo, os investimentos na pesca e aquicultura do Brasil. Atividade com forte potencial econômico para um país que também é sinônimo de águas. É preciso retomar com eficiência os serviços básicos, como a emissão de licenças para embarcações pesqueiras e a carteira profissional de pescador. A ineficiência nessas ações levou a prejuízos econômicos e excluiu pescadores e pescadoras artesanais do acesso às políticas públicas. Teremos especial apreço pela geração de conhecimento para monitorar os estoques pesqueiros e garantir a sustentabilidade da pesca por muitas gerações. Assim, a pesquisa e a estatística pesqueira serão também alvo de nossos cuidados, o que, no nosso entendimento, é crucial para planejar políticas de curto, médio e longo prazo. O Brasil reúne condições para se projetar no cenário mundial como protagonista de uma aquicultura praticada com sustentabilidade social e ambiental. Dono da maior reserva de água doce do mundo, de uma extensa costa, de um clima favorável, de espécies nobres e matéria-prima para a ração, temos tudo para avançar na produção aquícola, gerando renda e empregos em todo o território nacional. O estímulo aos aquicultores familiares também constituirá uma das estratégias de combate à fome que pretendemos apresentar ao presidente Lula, para melhorar a oferta de alimentos saudáveis e gerar renda para as comunidades. Bom, e também ontem, terça-feira, o deputado federal Paulo Teixeira assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A pasta foi recriada pelo governo a partir de um desmembramento do Ministério da Agricultura. Vamos acompanhar, então, um trecho do discurso do novo ministro. Nenhum país prospera sem resolver problemas dessa natureza. Nenhum país pode se considerar moderno, civilizado, desenvolvido, tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar. Nenhum país pode se considerar civilizado com tamanha parcela da população ameaçada pela fome. Eu, recentemente, fui lá no Mané Garrincha encontrá-los e lá tinha uma faixa que eu quero aqui lembrá-la. Sem comida não há democracia. Hoje, nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios deve promover o acesso à terra. Isso é segurança alimentar. E o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na posse do novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Alckmin enalteceu a produção sustentável e falou de incentivos ao associativismo e também às cooperativas. Produção de alimentos, preservação do meio ambiente, agroecologia e conte conosco, Paulinho, para o associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor. O grande segredo é melhorar a renda. E a melhora de renda é agregar valor. A gente dá um passo aí na agroindústria, no cooperativismo e poder avançar mais. A gente percebe no Brasil um novo ar de entusiasmo, de esperança,
para a gente construir uma sociedade melhor. Tá aí, seguiremos acompanhando aí a posse hoje de novos ministros que também impactam no agronegócio, como é o caso do meio ambiente com a Marina Silva. E amanhã a gente traz mais detalhes aqui para vocês, Cássio. Um ótimo dia a todos. Até amanhã. Combinado, então, Pedro e Lilian. Amanhã a gente volta, então, a conversar sobre os assuntos aí do Mundo Agro, nossa conexão diária. Tchau, gente. A gente continua, então, aqui no nosso Agro Amanhã, 7 horas e 15 minutos. Temos informações sobre a produção de cana-de-açúcar lá na Índia, que cresceu... Perdão, a produção de açúcar da Índia, que cresceu 3,7% nos primeiros 3 meses do ano comercial 22-23, que iniciou em 1º de outubro. Segundo a Associação do Setor do país, as usinas produziram mais de 12 milhões de toneladas de açúcar até agora, acima das 11 milhões e 640 mil toneladas do mesmo período do ano passado, ou melhor, o ano comercial. O aumento da produção também é influenciado pelo número de unidades operando. Ao todo, são 509 usinas de açúcar que estão em operação naquele país, contra 500 usinas no ano atrás. E a gente segue com o noticiário internacional porque a Rússia enterrou nesta terça-feira dezenas de soldados mortos em um ataque do exército ucraniano na região de Donetsk. A guerra já dura 10 meses e está longe do fim. Quem traz os detalhes é o correspondente Felipe Killing. Esse é o luto de muitas famílias que perderam parentes em batalha. Dezenas de soldados foram enterrados hoje na Rússia. O maior funeral aconteceu em Samara, na região central. O ano começou com um duro golpe ao exército russo. O bombardeio a um depósito de armas e munições na cidade de Makivka. A Ucrânia diz que matou cerca de 400 soldados russos e feriu 300 que estavam numa área ocupada na região de Donetsk. Foi algo tão significativo que a própria Rússia, que raramente admite baixas, falou em 63 militares mortos. Nessa guerra de narrativas, é difícil saber exatamente o número de vítimas. A Rússia afirma que a Ucrânia usou um sistema de lançamentos de foguetes fornecido pelos Estados Unidos. O presidente Vladimir Putin já criticou várias vezes o envio de armas por parte do Ocidente. Representantes da União Europeia vão viajar a Kiev para uma reunião com o governo ucraniano no dia 13 de fevereiro. O principal assunto será o envio de mais ajuda militar. A Rússia tem investido pesado na compra de armamentos, principalmente drones kamikazes de fabricação iraniana. Depois de 10 meses de guerra, um acordo de paz segue distante. Volodymyr Zelensky pede a retirada total e imediata de soldados inimigos de seu território para iniciar qualquer conversa. Já Putin afirma que só senta para negociar se Kiev aceitar que 4 áreas anexadas durante a guerra sejam reconhecidas como território da Rússia. O novo chanceler do Brasil falou da guerra entre Rússia e Ucrânia ao tomar posse no Itamaraty. Atravessamos um momento certamente dos mais conturbados no cenário internacional. Tensões entre grandes potências e uma guerra dolorosa na Europa ampliaram o risco das escaladas imprevisíveis, colocando em perigo a estabilidade política e econômica do mundo. Estivemos alijados do cenário internacional nos últimos anos por força de uma visão ideológica limitante. Com bom senso e muito trabalho e dedicação, reconquistaremos nosso lugar. Seguiremos trabalhando para uma reforma e ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Retomaremos nosso protagonismo em desarmamento e não proliferação nuclear, valorizando o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares em um mundo de exacerbada rivalidades geopolíticas. E as exportações de gás natural da Rússia para países fora do antigo bloco soviético despencaram 45,5% em 2022. O balanço foi feito pela própria gigante estatal Gazprom após um ano marcado por uma forte quebra no fornecimento de gás russo por causa da guerra na Ucrânia. Os países da União Europeia vêm buscando novos fornecedores na África e no Oriente Médio, além do gás liquefeito dos Estados Unidos, e quase todas as principais rotas de gasodutos russos foram comprometidas de alguma forma desde o início da ofensiva. Em setembro, uma explosão de autoria ainda desconhecida danificou e paralisou o funcionamento do Nord Stream 1, um gasoduto que fornecia a Alemanha através do Mar Báltico. Além disso, vários países europeus tiveram abastecimento cortado no início deste ano, depois de se recusarem a pagar pelo fornecimento em rublos.
Mesmo diante de seguidos ataques da Rússia, a Ucrânia confirmou que vai sediar uma cúpula em parceria com a União Europeia em Kiev, capital do país. O objetivo da reunião, marcada para o dia 3 de fevereiro, é discutir o apoio militar e também financeiro dos aliados europeus. Os detalhes do encontro foram tema do mais recente telefonema entre o presidente Volodymyr Zelensky e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os dois lados concordaram em intensificar os trabalhos de preparação para a cúpula. A expectativa é que a maioria dos líderes do continente não participem presencialmente. Além de Zelensky, apenas von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vão comparecer. Na conversa por telefone, Zelensky e von der Leyen negociaram também a entrega de mais armamentos, além do programa de assistência financeira de 18 bilhões de euros programados pela União Europeia para os ucranianos neste ano. Mudando de assunto, mas ainda no noticiário internacional, o Reino Unido está considerando entrar no Fundo Amazônia, maior programa de financiamento e proteção à floresta que foi reaberto agora pelo presidente Lula. Em encontro com a ministra Marina Silva, a secretária britânica para o meio ambiente disse que o governo planeja a adesão seriamente e já está conversando com os atuais parceiros do fundo, Noruega e Alemanha, que doaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a criação da iniciativa. O Fundo Amazônia tinha sido congelado pelo governo de Jair Bolsonaro, alegando irregularidades entre projetos administrados por organizações não governamentais. E de volta ao Brasil, os postos que aumentaram os preços, nós temos informações que nos últimos dias serão notificados, segundo o secretário nacional do Consumidor. Disse que esses reajustes é inaceitável e também inexplicável. Diante da desoneração de impostos mantida pelo governo, a Agência Nacional do Petróleo registrou um aumento médio do preço da gasolina na semana passada, depois de 5 quedas seguidas. E por falar nisso, atenção para não cair em pegadinha, viu, na hora de abastecer o carro. Porque muitos motoristas estão reclamando de propagandas enganosas nos postos. O repórter da Band, Felipe Peixoto, mostra pra gente. Tem muito posto dando destaque exagerado a preços que só valem para motoristas cadastrados nos aplicativos das redes. Este taxista já caiu nessa. Primeiro abasteci e depois foi o que ele falou. Você fica com a cara de tonto. Estou em um cruzamento e daqui eu consigo enxergar com facilidade o preço da gasolina deste posto. Olha só, R$ 6,59, mas isso é por aplicativo. Aí eu fui tentar localizar o preço verdadeiro, que vale para todos, e passei um sufoco. Tá bem escondido, eu vou pedir para o Matosão aproximar com o zoom da câmera para você tentar enxergar. Mais de R$ 2,00 de diferença. Não tem como o motorista perceber. Em nota, os postos Ipiranga informaram que os materiais nos pontos de venda são padronizados e aprovados pelos PROCONs estaduais. O posto que acabamos de mostrar é de uma rede associada e não segue o padrão. Os caras nesses postos aí, eles costumam colocar essas placas, aí eles colocam esse preço de aplicativo grande, aí coloca lá app bem pequenininho. E aí você se sente meio que enganado pelos donos dos postos que faz esse tipo de coisa aí, entendeu? As 3 maiores redes de postos do Brasil receberam em 2022 mais de 1.100 reclamações pelo site consumidor.gov.br. A principal queixa foi de publicidade enganosa. O PROCON do estado de São Paulo multou no ano passado 155 postos que informaram os preços de forma duvidosa. O correto é que o preço total e o valor com desconto tenham o mesmo destaque olhando de longe. Caso contrário, é propaganda enganosa, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Se o anúncio não estava claro e se o frentista não esclareceu isso na hora de colocar combustível no carro, o consumidor pode alegar que não tinha conhecimento e, por conta disso, pagar o preço mais barato. E já estão valendo as novas regras para o Pix. Entre elas, o fim do limite de valor por transação. Com as novas regras, o limite individual por transação deixa de existir e o usuário pode transferir o valor máximo cadastrado de uma única vez ou em várias ações. Por exemplo, o cliente pode transferir R$ 5.000 de uma vez ou R$ 500 em 10 movimentações diferentes. O horário e o limite noturno também foram alterados. As movimentações mais baixas, que começavam às 8 da noite, podem iniciar às 10. Já nas modalidades
PicSac e PicStroco, o limite foi ampliado. Agora é possível movimentar até R$3.000 durante o dia e R$1.000 à noite. Segundo o Banco Central, são mais de 141 milhões de usuários cadastrados entre pessoas físicas e jurídicas. A ferramenta foi lançada em novembro de 2020 e se popularizou por permitir transações bancárias instantâneas e sem taxas. Você pode ter aí uma melhoria na prestação do serviço, que já é um bom serviço, né, pelos volumes que a gente tem e adesão, a gente consegue então trazer mais melhoria para os nossos clientes. Quem usa a ferramenta para compras terá como referência o mesmo limite do TED e não o cartão de débito. Nas contas de pessoas jurídicas, o Banco Central não estabelece mais um valor máximo. Essa determinação fica a critério das instituições financeiras. Voltando aqui para o agro, a gente fala agora de um dos alimentos mais populares no prato do brasileiro, que está mais caro, viu? O feijão subiu quase 20% nos últimos meses. Minha família, chega de salada, vem comer a nossa feijoada, preço baixo e de qualidade, hein? Mas manter o preço da feijoada está cada vez mais difícil. Isso porque a principal matéria-prima, o feijão, ficou cerca de 20% mais caro de janeiro do ano passado para cá. Para Jorge, que é dono de um restaurante em Salvador, isso significa gastar R$2.000 a mais por mês. Esse feijão aqui, esse aqui é o mulatinho. Em setembro, comprava de R$7 a R$8. Nós já temos o box vendendo de 13. Por isso, o preço da feijoada para 2 pessoas, que hoje Jorge vende a quase R$45, vai subir para 50. Mesmo assim, a conta não fecha. E ele tem que economizar em outros itens. Em vez de comprar o tomate no mercado em quilo, eu compro na Ceasa, que eu compro a caixa fechada. Aí sai mais em conta. Eu compro a cebola em caixa fechada, eu compro o bacon, a calabresa diretamente no distribuidor. Tem cliente que, para economizar, abre mão das marcas mais conhecidas. O quilo do feijão carioca, por exemplo, chega a quase R$10,50 nesse supermercado da capital baiana. O mesmo produto, só que de outra fabricante, sai por R$9,15. O feijão não pode faltar dentro de casa. Problemas climáticos impactaram na produção do feijão, principalmente o carioca, que é o mais consumido no país. A oferta diminuiu e os preços subiram. Nessa conta também está o encarecimento dos insumos agrícolas, como adubos, fertilizantes e defensivos, alguns deles derivados do petróleo. A boa notícia é que existem outras safras de feijão pela frente, né? O Brasil tem 3 safras. E essas safras, é claro, podem, em algum momento, ao longo de 2023, recuperar a oferta e brecar esse aumento de preços, né? Mas, por enquanto, ele vai se manter mais caro. E aí faz como em casa? Coloca mais água no feijão. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Quarta-feira deu vontade, né? É verdade. 7h29 pelo horário de Brasília. O Agromanhã faz uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a nova configuração do governo, porque teve anúncios, viu, de avanços no programa para renegociar dívidas de pessoas, empresas, que deve ser lançado até o fim deste mês. É verdade. A gente mostra também que a Petrobras recebe a indicação do senador Jean Paul Prats para o comando da estatal. A gente traz esses e outros destaques em instantes no Agromanhã. Já estamos de volta com a Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva, AgroMais, além do nosso YouTube. 7h33 para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos a mais um giro de notícias. Polícia Federal inicia a varredura em gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Todo o prédio vai passar pelo procedimento que ainda não tem data para ser concluído. Posse dos novos ministros do governo Lula abre vagas no Congresso Nacional. Suplentes vão assumir cargos de 8 deputados e 5 senadores. Presidente do PT, Carlos Lupe, assume o comando do Ministério da Previdência. Na posse, o ministro afirmou que a Previdência não é deficitária. E Luiz Marinho assume o Ministério do Trabalho e defende que a pasta vai focar em propor ao Congresso uma política de valorização permanente do salário mínimo. O adeus ao rei do futebol, Pelé, é sepultado em cemitério de Santos em cerimônia reservada à família. E fiéis têm até hoje para se despedir do Papa Emérito Bento XVI no Vaticano. Mais de 100 mil pessoas já passaram pela Basílica de São Pedro durante o velório.
gente volta a destacar o cenário político nacional. O governo anunciou avanços no programa para renegociar dívidas de pessoas e empresas, que deve ser lançado até o fim do mês. Na viagem para o funeral do rei Pelé, o presidente Lula conversou com o brigadeiro Damasceno, novo comandante da Força Aérea. Lula aproveitou a primeira viagem no avião da presidência rumo ao velório de Pelé para fazer um aceno às Forças Armadas. Levou o novo comandante da FAB, Marcelo Cânitz Damasceno. Foi uma conversa amistosa, em que o presidente reafirmou a promessa de que os militares terão prioridade no orçamento para o trabalho constitucional de defesa do território brasileiro. Na volta a Brasília, no hotel em que está hospedado, Lula deu retoques no primeiro programa a ser lançado pelo novo governo até o fim do mês, o Desenrola, voltado para a negociação de dívidas de pessoas e empresas. A ideia, tocada por Fernando Haddad, é lançar linhas de crédito a juros mais baixos. As pessoas estão endividadas e precisam de uma rota de saída até para voltarem ao consumo sustentável, né? Então nós vamos sentar com o Banco do Brasil, com a Caixa, e devemos também, se possível, contar também com os bancos privados nesse empreendimento. Já o adicional de R$ 150 para famílias com filhos de até 6 anos pode demorar cerca de 2 meses para começar a ser pago. O Desenvolvimento Social antes vai fazer uma varredura no cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, para evitar fraudes. Aos poucos, a esplanada vai ganhando a forma do novo governo. O trabalho, que foi desmembrado da antiga economia, por exemplo, vai ter destaque. A missão é diminuir o desemprego dos atuais 8,5% para pelo menos 7% até o fim do ano, além de ajudar a criar uma regulamentação para estimular a formalização dos trabalhadores de aplicativos. Daremos prioridade à regulação das relações de trabalho mediadas por aplicativos e plataformas, considerando especialmente questões relativas à saúde e segurança e à proteção social. Na infraestrutura, a intenção é diminuir os gargalos que dificultam o escoamento da produção e acabam encarecendo, por exemplo, o preço dos alimentos. A promessa é investir em ferrovias, com a participação de investidores privados. Buscaremos ampliar a participação das ferrovias na nossa matriz de transportes, unindo forças com o setor privado para tornar as autorizações realidade e concluir as obras públicas que colaborarão para escoar cada vez mais a nossa safra. Transmissão de cargo também na Secretaria de Comunicação do Planalto. Um dos desafios do novo ministro Paulo Pimenta será na arena digital, o combate às fake news. O ministro disse que a regulamentação das redes sociais ainda não está no foco. Eu acho que é muito cedo para a gente pensar, né, dessas questões normativas. O melhor caminho é um ambiente amplo de debate na sociedade, com regras claras. A primeira viagem de Lula ao exterior será à Argentina no fim do mês. O ministro Mauro Vieira conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e marcou para fevereiro o encontro entre o presidente brasileiro e o norte-americano Joe Biden, em Washington. E a expectativa é de que Lula participe hoje da cerimônia de transferência de cargo Geraldo Alckmin como ministro na Indústria e Comércio no Planalto às 11 da manhã. Também nesta quarta-feira, Marina Silva assume oficialmente o Ministério do Meio Ambiente. Já na quinta, está marcada a cerimônia de transferência de cargo de Simone Tebet no Ministério do Planejamento. O presidente Lula e a primeira-dama ainda planejam a mudança para o Palácio da Alvorada e o início dos trabalhos no Planalto, como a gente confere agora na reportagem do Alex Guzmão. No início da noite, Lula e Janja estiveram no Planalto. A primeira-dama vai ocupar um gabinete no mesmo andar do presidente. Imagens da visita não foram autorizadas. A sede do governo tem passado por uma varredura feita pela Polícia Federal. A fiscalização minuciosa verifica se não há nenhum equipamento de espionagem. Lula só deve começar a trabalhar no Palácio no começo da semana que vem. Por enquanto, despacha do hotel, onde está hospedado desde que foi eleito. Nesta terça, ele recebeu o presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta.
A mudança para o Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, ainda não tem uma data definida. A primeira-dama já esteve no palácio para conhecer o local. Todas as instalações também vão passar por uma varredura da PF. Mudanças poderão acontecer. Nós agora, por exemplo, tentamos gravar do outro lado da rua, mas não foi autorizado pela segurança. O que vale ainda é a regra antiga dos últimos anos. Gravação somente da grade para cá. O casal já descartou a ideia de morar na Granja do Torto, que até o mês passado era a casa do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Também nesta terça, numa reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o presidente acertou a primeira viagem internacional. Será no final desse mês para a Argentina. O chanceler conversou ainda com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Os dois definiram um encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em fevereiro. Falta marcar só a data. Em abril, o destino deve ser Portugal, como antecipou o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. E a Petrobras recebeu a indicação do senador Jean Paul Prats para o comando da estatal. A indicação ainda precisa ser formalizada pela Casa Civil. Só então o nome será submetido aos processos de governança interna da empresa. Depois, uma Assembleia Geral de Acionistas é convocada para aprovação pelo indicado do governo ao Conselho da estatal, que abre caminho para que ele seja escolhido como presidente. Jean Paul Prats é senador pelo PT no Rio Grande do Norte e tem 25 anos de experiência no setor energético. Em entrevistas recentes, questionou a atual política da Petrobras para a definição dos preços dos combustíveis e defendeu que a estatal amplie os investimentos em refinarias e produção de energias renováveis. A quebra prematura de plantas de soja tem sido um problema bastante preocupante para produtores em diversos estados. O chefe de P&D da Embrapa Soja, Adneide Freitas Bueno, esclarece agora como esse problema ocorre e recomenda que o produtor não faça o uso de inseticidas. As hastes quebradas, elas têm cortes limpos, sem nenhum tecido vegetal sendo removido, o que não é característico de um mastigador. Mesmo gafanhotos ou outros mastigadores que poderiam ser encontrados ali na área, se eles estivessem causando esse dano, a gente observaria desfolha nas folhas ao redor e tecidos vegetais sendo retirados dessas lesões, o que não ocorre. Por isso, o ataque de pragas é descartado para esse problema. Mesmo a broca das axilas, tá? Você encontra galerias e a presença de lagartas em pelo menos alguma das plantas. E também o ataque nos ponteiros, tá? Que levaria a uma certa desfolha. Isso não tem sido observado, por isso não é justificável aplicar inseticida para resolver esse problema. A Embrapa Soja continua acompanhando o problema, tentando descobrir as causas, mas inseticida não vai ser a solução para o teu problema nesse momento. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, entregou ao vice-presidente, agora ministro Geraldo Alckmin, um documento para subsidiar as ações dos 100 primeiros dias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin e Andrade se reuniram ontem na sede da CNI em Brasília. Durante a conversa, que durou mais de 2 horas, Andrade entregou um plano para a retomada da indústria com 14 propostas sobre reindustrialização e 18 projetos prioritários que tramitam no Congresso Nacional. Dentre os projetos no Legislativo estão propostas de reforma tributária, modernização do setor elétrico, regulação do mercado de carbono e marco legal das garantias. Ainda segundo o documento, as medidas são essenciais para o crescimento econômico do país e precisam ser iniciadas o mais breve possível. Agora, às 7h42, a gente vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com muitos destaques. A gente mostra que as exportações brasileiras de café em 2022 caíram em volume, mas dispararam em receita, né, Pedro? Exatamente. Ainda uma entrevista com o presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro. Vamos falar sobre o atual cenário do setor cafeiro e também sobre a nova configuração política. Tem também a previsão do tempo ao vivo para todo o Brasil. Imagens da capital paulista. A gente volta em instantes.
Já estamos de volta aqui com o nosso Agromanhã, transmissão simultânea nos canais Terra Viva, Agromais, além da internet. Exatamente, 7 horas 47 minutos pelo horário de Brasília. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso último giro de notícias desta edição. Na Índia, o governo pretende cortar subsídios para alimentos e fertilizantes. E o objetivo é tentar cobrir o rombo no orçamento deixado pela Covid-19. Exportações brasileiras de café em 2022 caem em volume, mas o faturamento dispara. A gente tem mais destaques também. Atenção, produtores de laranja. Prazo para a entrega de relatório de cancro cítrico e greening acaba no próximo dia 15. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, falou sobre a aprovação da autorregulação do agro. Ele acredita que a mudança dará agilidade ao setor. Creio que tudo o que for feito para desburocratizar o processo de liberação dessa atividade, que hoje é muito controlada, a agricultura, a pecuária no Brasil, vivem sob um processo de muita dificuldade no licenciamento das suas atividades, na liberação dos seus produtos. Você veja quantos anos um feijão transgênico, resultado de uma pesquisa da Embrapa, que barateava o custo do feijão para a população, o quanto demorou, o quanto tempo levou para ser analisado e liberado. Então, eu creio que qualquer medida que desburocratize, que facilite para a atividade agrícola, pecuária e agroindústria, eu acho que isso é sempre uma notícia muito boa. E a ferrugem asiática, principal doença da cultura da soja, já começou a aparecer em Rio Verde, Goiás. Segundo o consórcio antiferrugem, um caso foi identificado até agora. Leonardo Machado, coordenador institucional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, explica o risco dessa doença. Todo produtor pode e deve, no momento que ele encontra seu foco de ferrugem, fazer essa notificação para deixar claro a existência. Mas a gente sabe que a ferrugem asiática, por ser uma doença muito agressiva e de rápida disseminação, ela sempre vai estar presente nas lavouras de soja, principalmente nesse período agora, que as chuvas estão intensas, que há muita umidade no campo. Então, é o momento agora do produtor se preparar para a doença, para fazer o seu controle, para evitar que a ferrugem cause perda de produtividade, numa safra que a gente sabe de altos custos, onde que o aumento da produtividade é essencial para ele manter uma boa rentabilidade. E atenção, produtores de citros, o prazo para a entrega do relatório de cancro cítrico e greening é até o dia 15 de janeiro. O relatório deve ser informado por meio do Sistema Informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal da Secretaria de Agricultura de São Paulo e deve conter o resultado da vistoria trimestral realizada de 1º de julho a 31 de dezembro de 2022 em todas as plantas da propriedade. Os produtores que não realizarem a entrega até o dia 15 deste mês podem fazer fora do prazo até o dia 31 de março. É possível ainda retificar as informações em caso de necessidade de correção. Após essa data, não será mais possível fazer a entrega e, para regularizar a situação, o produtor vai precisar solicitar uma atualização de saldo. Vale lembrar que no estado de São Paulo, a entrega do relatório é obrigatória para todos os produtores, independentemente da idade das plantas. E imagine você comprando ovos em farmácias, pois é isso que vai ser possível, viu? Pelo menos em Belo Horizonte, por enquanto. Quem explica pra gente esse processo de vendas e o motivo dessa novidade é o diretor comercial da Mantiqueira Brasil, Murilo Pinto. Confira. Tem tudo a ver o ovo estar na farmácia, porque o ovo é remédio. E foi justamente daí que saiu a ideia. Já tem vários estudos aí de que o ovo é o alimento mais completo do mundo. Além da proteína, ele tem todas as vitaminas, com exceção da vitamina C. Tem ferro, DHA, ômega 3, colina. E a gente viu um monte desses produtos sendo vendidos na farmácia isoladamente. E a partir disso a gente começou a pensar, por que não vender
o nosso ovo na farmácia, já que ele traz todos esses benefícios e é tão indicado pelos médicos. Paralelo a isso, as farmácias estão cumprindo cada vez mais também o papel de conveniência, né? Já vem colocando outros produtos na prateleira, além de remédios também. E foi a partir disso que a gente teve a ideia. Iniciamos o plano com uma farmácia em Belo Horizonte, Droga Clara, de um amigo que topou. E a partir disso a gente já tem mais uma operação colocando ovo no Mato Grosso, perto da cidade onde a gente produz, e tem uma unidade em Primavera do Leste. E à medida que mais gente for gostando, a gente for provando que é um canal de venda que faz sentido, vamos colocando aí nas farmácias pelo Brasil, porque de fato o ovo é remédio e remédio é vendido em farmácia, então o ovo tem que estar presente na farmácia também. É claro que o supermercado, o varejo, é onde vai ser vendido a maior parte da nossa produção, mas novos canais de venda, como a própria farmácia, e também a gente tem o nosso e-commerce, que entrega ovo em casa, tanto Rio quanto São Paulo. A gente vende ovo pela internet aí. São canais que vêm para agregar e até mesmo uma forma de conectar nós, produtores, diretamente com o consumidor final, sem intermediários. Então, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente aprende também e pode melhorar toda a nossa carne, mesmo que a maior parte ainda seja feita no supermercado. Mudando de assunto, as exportações brasileiras de café em 2022 caíram em volume, mas dispararam em receita. Os embarques totalizaram cerca de 37 milhões de sacas, uma queda de 3,74% na comparação com 2021. Mesmo com o recuo, a receita no período subiu 57,7%, totalizando mais de 9 bilhões de dólares, acima dos 6 bilhões de dólares de 2021. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam ainda que apenas no mês de dezembro foram embarcadas cerca de 3 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a uma queda de 11,8% em comparação com o igual mês de 2021. Em receita, a alta foi de 5,54%. Já de café verde foram exportadas para o exterior aproximadamente 3 milhões de sacas, 12,3% a menos na comparação com dezembro de 2021. Considerando apenas o café processado, em dezembro, o Brasil embarcou cerca de 128 mil sacas, o que representa uma queda de 34,2% em relação ao mesmo período de 2021. E o faturamento recuou 6,4% entre os dois períodos, passando de 70 milhões de dólares para 63 milhões. Tá aí, né? Recapitulamos algumas informações. A gente segue agora repercutindo os impactos do novo governo para o agronegócio. Vamos falar agora da nova configuração dos ministérios, em especial o da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, né, Li? Exatamente, Pedro. Nosso convidado é o presidente do Conselho Nacional do Café, deputado federal Silas Brasileiro, que foi secretário executivo do Ministério da Agricultura durante o governo Lula. Vai nos dar aí um panorama muito importante sobre esse momento que a gente está vivendo agora. Então, deputado, muito bom dia. Grande prazer falar contigo mais uma vez aqui no AgroManhã. Bom dia, deputado. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre o nosso agro agora no início do novo governo. Exatamente. Feliz ano novo, deputado. A gente quer justamente já iniciar com essa pergunta, né? Dada a sua experiência na carreira política, com 6 mandatos como deputado federal, uma forte atuação no Ministério da Agricultura, como que o senhor está vendo essa nova configuração política, esse desmembramento dos ministérios, né? Quais os impactos para o agro? É interessante, numa análise que nós podemos fazer de uma maneira mais abrangente, eu acho que a ampliação dos ministérios vai facilitar, sem dúvida, a gestão do novo governo. Havia uma concentração de poderes em alguns ministérios e muitas vezes faltava, então, a oportunidade de mais opiniões, de ouvir pessoas mais experientes que pudessem dar uma colaboração mais estreita. Então,
quando se fala de 23 para 37 ministérios, eu creio que essa abrangência facilitará, inclusive, o andamento dos processos na área federal, que normalmente são um pouco lentos. E vejo também que há uma equipe que está muito afinada com o programa de governo. Temos visto as entrevistas, são dadas permanentemente ou diariamente, e vocês que fazem esse trabalho brilhante de divulgar o que está acontecendo aqui em Brasília, o que está acontecendo na União, têm realmente visto que há uma sintonia muito grande com aquilo que se pregou durante a campanha. E isso é bom, porque traz uma certa confiabilidade também do governo. É lógico que são muitos desafios, são muitos ajustes que vão acontecer, mas quando você ouve um ministro que tem uma área mais importante, ou uma área de maior influência, ou maior abrangência, de maior interesse para a comunidade, eles estão sempre alinhados, falando efetivamente aquilo que está dentro de um projeto que foi estabelecido para esse próximo governo agora nos 4 anos. Então, há agora, no primeiro momento, esses ajustes que são feitos, mas eu sinto que essa sintonia de comunicação, isso vai facilitar, sem dúvida, o dia a dia da gestão e cremos que poderemos ter aí uma gestão exitosa, como tem acontecido no nosso país. Nós temos visto que cada sucessão há uma ampliação, há uma abrangência maior, há uma filosofia diferente, mas a grande preocupação é o nosso povo, o povo brasileiro, e isso sim deve estar sempre em primeiro lugar, em primeiro plano. Exatamente. Bom, deputado, novamente, seja bem-vindo aqui ao Agro Amanhã. Feliz 2023 para o senhor. Agradeço já de antemão o senhor ter aceitado o nosso convite. Falando nessa sintonia de comunicação, a gente faz também lembrar como é que vão ser efetivados esses planos, né? Principalmente porque agora é um momento em que se fala muito em conciliação, conversa, diálogo, mas esses problemas do que o setor enfrenta, né, que são vários problemas, são realmente desafiadores. E, então, de que forma isso deve ser enfrentado daqui para frente, neste mandato, que diferentemente daquilo que o senhor encontrou há 15 anos atrás, mais ou menos? Eu vejo, sim, com muita clareza e temos passado para alguns ministros que têm o poder de decisão, nós temos uma equipe de governo de longa data e são pessoas dedicadas, eficientes, que conhecem realmente o dia a dia do nosso país como um todo, seja em qualquer área, e às vezes eu me refiro muito diretamente à área do agro, onde estamos muito ligados. Então, eu creio que ontem tivemos um encontro que eu acho muito positivo, falando sobre o aproveitamento daquelas pessoas que já estão nos ministérios, que já ocupam postos chaves, que conhecem o dia a dia e que deveriam ser mantidas, para que nós pudéssemos, assim, dar uma sequência normal ao nosso dia a dia. E vejo também que as ações que estão sendo feitas com relação ao mundo lá fora, quando eles estão voltados, e nós tivemos recentemente, agora em setembro, o Parlamento Europeu votando censuras contra o país, dizendo com relação principalmente à preservação ambiental. Depois nós vemos o Departamento de Estado americano também, respondemos um questionário de quase 200 páginas, mostrando para eles que onde nós cultivamos hoje são áreas antropizadas, são áreas antigas, são áreas que já eram realmente cultivadas no passado. Então, essa devastação que eles colocam, na verdade, não tem a extensão que eles estavam colocando. Mas as ações do atual governo, eu acho que têm facilitado esse esclarecimento, mostrando essa preocupação do Brasil em produzir dentro do princípio da sustentabilidade, olhando o social, que é fundamental, é o ser humano, e olhando o ambiental, que é também a preservação da vida. Eu creio que isso aí vai facilitar a abertura de algumas portas novas e ações como essa do Parlamento Europeu ou do Departamento Americano, que estavam realmente até impedindo a importação de alguns produtos do Brasil, eu creio que isso vai desaparecer automaticamente agora dentro da nova gestão. Tem sido, de maneira muito clara, mostrado que, num período anterior, quando a ministra Marina trabalhava com muita dedicação, muita segurança, com relação, inclusive, a essa devastação ambiental, eu acho que isso vai dar uma imagem mais positiva.
E nós vimos agora o próprio governo colombiano, que assumiu recentemente, também falando da preservação da Amazônia. Isso para o mundo é fundamental e nós precisamos do mundo para consumir aquilo que nós produzimos. Vejo também agora essa nova proposta aí com relação à Conab com uma certa preocupação muito grande, porque a Conab é o órgão oficial que efetivamente dá os números para o mundo. E quando pensa-se em dividir em 3 ministérios diferentes, há uma preocupação grande com relação a isso, mas a colocação feita, quando se deve observar primeiro o que nós consumimos e depois o que nós devemos exportar, o excedente, essa é uma colocação sábia, sem dúvida nenhuma. E sabemos que o nosso potencial nós podemos duplicar através do trabalho que a Embrapa faz, da pesquisa, da ciência, do conhecimento, a nossa oferta de produtos para o mercado consumidor, principalmente quando se fala em produtos alimentícios. Então, o princípio está realmente bom e, se continuar assim, nós vemos uma perspectiva positiva para o agro brasileiro, continuando a sua pujança que tem acontecido até agora. Eu vejo, com relação aos dados que acabaram de mostrar, com relação ao café, então, apesar da guerra, apesar do mercado europeu, que é o principal mercado consumidor nosso, estar com certa dificuldade financeira, econômica, mas nós estamos mantendo realmente uma exportação de café superior ao que nós tínhamos estimado. Então, o que nós produzimos está sendo consumido e eu não vejo nenhuma dificuldade realmente para que esse consumo possa continuar e, consequentemente, ter uma expansão ainda maior. Muito bem. E na prática, deputado, como que o senhor está vendo a atuação agora do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário no caso do café, né? Falando mais tecnicamente, como que o café vai estar inserido nesses 2 ministérios? Nós temos aí grandes produtores de café, pequenos produtores de café, como que vai ser essa integração? Olha, é muito importante essa consciência de que os nossos produtores de café, 78% são da agricultura familiar. São produtores de menos de 20 hectares. Embora não seja muito representativa a oferta daquilo que eles produzem, mas o envolvimento social ele é realmente muito grande. E como nós temos esse recurso do Funcafé que tem sido distribuído de uma maneira muito equânime, atendendo a todos os produtores, independente do seu tamanho, inclusive agora nessas condições climáticas adversas, nós tivemos o cuidado já no final de dezembro, de fazer uma redistribuição de recursos que nós tínhamos ainda disponíveis. E como o prazo de contratação havia vencido em 2022, estendemos o prazo de contratação até junho de 2023. Então, o atendimento efetivamente para os produtores, independente do seu tamanho, eu acho que isso tem sido realmente uma preocupação permanente do Conselho Deliberativo da Política do Café, e as últimas ações exatamente demonstram isso. Então, nós não estamos passando com recursos em bancos ou com recursos em caixas. Aquilo que nós tínhamos realmente disponível, nós redistribuímos, tanto na área de aquisição de café, que beneficia a indústria, isso beneficia o consumidor, e, consequentemente, envolve a questão de custos, também com relação à comercialização, para tirar a concentração de oferta, que é muito importante quando você evita uma concentração de oferta no momento em que os preços estão aviltados, estão baixos. E aqueles também que foram atingidos pelas chuvas de granizo, nós tínhamos ainda uma solicitação de quase 14 milhões e nós conseguimos também liberar esse recurso, colocando à disposição dos produtores que realmente tiveram a infelicidade de serem atingidos por essa condição climática que foi adversa e agora recentemente com as chuvas de granizo. Então, tem sido realmente uma gestão boa e eu creio que nós vamos continuar mantendo o Conselho, já temos mostrado isso para o novo ministro, que afinal é extraordinário por tudo, não só pela sua experiência como senador, como ex-secretário que foi de Agricultura, como ex-presidente da AproSoja, conhece o dia a dia do agro. Eu acho que foi uma escolha muito feliz, estamos realmente contemplados e satisfeitos com a escolha do presidente, indicando, então, para o nosso ministério, o nosso senador, que tem essa experiência, essa vivência
e tem um trânsito realmente muito bom dentro do agro, porque ele traz uma confiabilidade muito grande para todos nós que militamos nessa área. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise. A gente está ouvindo aí vários setores, inclusive o setor do café. O senhor trazendo para a gente toda a sua vivência e também vamos esperar os próximos capítulos e que a gente sabe que o agronegócio não pode parar. Muito obrigado, um excelente produtivo 2023 para todos nós. Obrigada, deputado, mais uma vez. Nós agradecemos a oportunidade. Um feliz 2023 e com muito progresso. Com certeza. Até mais. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Seguimos por aqui agora falando de clima, viu? Porque, olha, nesta semana, Pedro, temporais causaram muitos estragos no interior de São Paulo. No município de Socorro, por exemplo, ruas viraram rios. Vamos ver. Teve gente que nem dormiu, passou a noite tentando recuperar os estragos causados pela enchente. Essas imagens gravadas por moradores e comerciantes dão uma ideia da quantidade de chuva. Lojas e residências foram tomadas pela água. Nesse estacionamento, os carros ficaram boiando no pátio. E do lado de fora, a rua virou um rio. E esse é o cenário encontrado em praticamente toda a região central da cidade de Socorro. Muita gente trabalhando para tentar retirar toda a lama das vias e também de dentro das casas. É mesmo uma força-tarefa que o pessoal está fazendo aqui, se juntando para poder fazer com que a cidade volte ao normal o mais rápido possível. Na casa do seu Ricardo molhou quase tudo. Ele limpou durante a madrugada, depois da chuva que durou pouco tempo, mas chegou com tudo. Nós saímos para a rua, mas não deu tempo de fazer mais nada. Em 15 minutos a água já estava 1 metro de altura. Nesse bazar, mais da metade das mercadorias foi perdida. Só salvaram os produtos que estavam na parte de cima das prateleiras. O restante foi tudo pro lixo. Quando a gente viu que estava todo mundo na rua, aquele trabalho voluntário muito grande, e aqui 1 metro de água, não teria nem como a gente chegar até aqui, não teria. Então a gente esperou a chuva baixar, a água sair daqui, porque quando a gente abriu já estava a lama, que a gente já sabe que fica só a lama. É, situação bem complicada aqui no interior de São Paulo. Vamos então saber a previsão do tempo para todo o Brasil. Ao vivo aqui com a gente de volta a Karine Gama, da Clima Tempo. Oi, Karine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Feliz ano novo para a Lilian, que eu não vi desde o Natal. E seguimos, Pedro, falando sobre essa chuvarada que não somente o estado de São Paulo enfrenta, mas Minas Gerais, partes também do estado de Goiás, com uma chuva muito frequente, muito persistente e volumosa. Sobre a região do centro-oeste e do sudeste brasileiro, observamos pelas imagens de satélite a formação de um grande corredor de umidade que tem proporcionado essas nuvens muito carregadas e toda esta chuvarada. Hoje, durante esta quarta-feira, devemos ter o avanço de uma frente fria na costa do sudeste e, a partir de amanhã, a formação de um ciclone extratropical na costa do estado de São Paulo, que vai fortalecer ainda mais este corredor de umidade. Por enquanto, a gente comenta sobre a disponibilidade hídrica, ou seja, a condição do solo sobre todo o Brasil. Esses tons de rosa e lilás, eles representam onde a umidade do solo está mais elevada, em torno de 80% até 100%. Áreas de Rondônia, o oeste de Mato Grosso, também boa parte do oeste e sul de Mato Grosso do Sul, com valores em torno de 50% até 60%. O Rio Grande do Sul, numa situação mais complicada, de 20% a 40%. E também as áreas mais ao norte do Nordeste, como o Ceará, o Rio Grande do Norte e também a faixa leste nordestina, onde a umidade do solo está muito baixa. Nas demais áreas do país, temos muita umidade, principalmente nas áreas do centro-oeste, do sudeste e também partes da região norte. E a tendência pelos próximos dias, com a chuva que ainda há de vir pelos próximos 5 dias, devemos ter aumento da umidade sobre partes do Piauí, do Maranhão, norte do estado de Goiás, norte de Minas, sul de Goiás, também áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma diminuição da umidade em solo sobre a metade sul de Mato Grosso do Sul, Paraná e até o Rio Grande do Sul, com desvios mais negativos, ou seja, com diminuição maior ainda na umidade em solo sobre as áreas do sudoeste do estado paranaense, em torno de 20%. Falando de hoje, o que devemos observar? Um tempo fechado e muita chuva, acumulados bastante elevados sobre os estados de São Paulo, centro-sul de Minas, Goiás, a metade sul de Goiás, sul de Mato Grosso e todo o Mato Grosso do Sul.
Temos a passagem da frente fria, que já provoca uma chuva bastante expressiva sobre as áreas do Vale do Ribeira, em São Paulo, ainda sobre a faixa leste do estado do Paraná, e é uma chuva que chega em breve na capital paulista. Essa chuvarada também aumenta sobre áreas de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Minas Gerais, por conta da umidade que vem da região norte. Já o tempo aberto continua sobre o Rio Grande do Sul, um cenário que se repete desde pelo menos novembro do ano passado, com dias consecutivos de tempo muito aberto, muito ensolarado sobre o estado gaúcho e também entre o Ceará e o norte da Bahia. Temperatura máxima lá em Porto Alegre de 31 graus, assim como em Palmas e em Teresina, 25 em São Paulo, chega aos 27 em Belo Horizonte. Cenário pelos próximos dias é onde alertamos sobre o aumento dos temporais e uma chuva muito persistente, muito volumosa, que deve paralisar as atividades em campo e até mesmo prejudicar as lavouras já instaladas por conta do excesso de chuva. E essas áreas são Minas Gerais, partes de Goiás e também as áreas do oeste do estado do Espírito Santo. A chuva deve aumentar bastante nesses estados, com acumulados em torno de 100 até 150 milímetros, pelo menos até o final desta semana, até o sábado. Sobre o estado de São Paulo, chove muito hoje e amanhã, depois a chuva começa a diminuir, principalmente ali no interior e nas áreas mais próximas ao Paraná, onde o tempo mais firme tem prevalecido, só que no norte paulista, região do Vale do Paraíba e também a faixa leste de São Paulo, tem acumulados em torno de 40 até 60 milímetros. No Rio de Janeiro, a chuvarada também ganha mais força durante esses próximos dias, com a presença do ciclone da frente fria. E a gente olha agora numa escala mais macro, olhando para todo o Brasil, os acumulados em torno dos 100 até 150 milímetros devem ocorrer também sobre a metade sul do estado de Goiás e em torno de 60 até 100 milímetros no sudeste do estado de Mato Grosso. Então é uma chuvarada que vai aumentar ao longo dos próximos dias por conta da presença do corredor de umidade e da frente fria junto com o ciclone que canalizam toda esta umidade sobre as áreas do interior do nosso país. Já o Nordeste fica com tempo seco, o Mato Piba com acumulados em torno de 40 milímetros, região Sul, Sul e Oeste de Mato Grosso do Sul, também com tempo aberto e com falta de chuva, com temperaturas muito altas e também uma umidade do ar bem baixa, especialmente nas áreas da fronteira oeste gaúcha, que tem ficado abaixo dos 20%. O cenário entre os dias 10 e 14 de janeiro volta a chover um pouquinho sobre o Paraná, as áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul, também sobre Santa Catarina, mas é uma chuva mais irregular, mais pontual. No Rio Grande do Sul, praticamente não chove. Temos pancadas bem isoladas, em torno ali de 5 até 10 milímetros, num período de 5 dias, e uma chuva muito irregular, bem passageira. Sobre o sudeste brasileiro, vamos ter uma diminuição da chuva sobre áreas de São Paulo e um pouco da metade sul de Minas Gerais, só que as áreas centrais de Minas, a região de Belo Horizonte, Montes Claros, também no norte mineiro, devemos ter acumulados bastante elevados, ainda em torno de 60 até 80 milímetros. A região do centro-oeste, destaque para os estados de Goiás, de Mato Grosso, e na região norte, os estados do Acre e Rondônia, que tem uma chuva mais irregular nessa semana, volta a ter pancadas um pouco mais frequentes durante a semana que vem. Mato Piba também com aumento da chuva durante a semana que vem. E aí, para concluir, até o dia 19 de janeiro, devemos ter uma chuva melhor espalhada pelo Brasil, e com isso a Conab divulgou no seu último relatório as informações de como estão as lavouras. Para a lavoura de soja, grande parte do Brasil, as áreas mais em tons de verde, representam que estão com uma condição climatológica muito boa, com uma condição climática, muito boa e com um bom desenvolvimento das lavouras. Mas áreas do sul e central de Minas, Triângulo Mineiro e também partes do oeste de Goiás já estão com baixa restrição devido ao excesso de umidade. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul também tem baixa restrição, baixo desenvolvimento das lavouras e também comprometimento da semeadura já recém-instalada, tanto de soja quanto de milho, por conta da falta de chuva. Então, são os opostos. Rio Grande do Sul, com falta de chuva, metade sul de Minas e também Goiás, com excesso de chuva, e essas três áreas com maiores problemas no desenvolvimento das safras. Isso é válido para a soja e também é válido para o milho, primeira safra, nas mesmas áreas, tanto por conta do excesso quanto por conta da falta de chuva. Pedro, Lilian? É importantíssimo a gente acompanhar agora esses levantamentos, né, nesse momento tão importante de desenvolvimento. O plantio que já terminou em dezembro, colheita que vai começar em alguns municípios já agora em janeiro. Então, Karine trazendo essas informações aí realmente são muito importantes. E a gente faz o gancho disso para o alerta favorável, a boa notícia da previsão do tempo para o produtor rural.
Vamos lá então, Karine, é com você, na Bahia. E continuamos falando de semeadura, agora do algodão. 70% do algodão já foi instalado no estado baiano. Uma das principais cidades é lá em São Desidério, no extremo oeste baiano, onde a chuva tem sido frequente e as condições de solo estão muito favoráveis. A de clima também faz calor e temos chuva durante este início dos primeiros desenvolvimentos da plantinha e ainda esse final de semeadura. A gente observa que pelos próximos dias tem previsão de chuva para a região, cerca de 165 milímetros até o final do mês de janeiro. Em dezembro, a chuva deve diminuir bem nestas áreas, que é quando vamos sentir já o enfraquecimento do Laninha e uma redução da chuva nas áreas do Mato Piba. Então, segue mais esse alerta para o mês de fevereiro com uma redução, mas por enquanto a notícia é boa de continuidade da chuva e acumulados altos. Lilian. Tá certo. Perfeito. Karine, muito obrigado pelas informações, trazendo aqui pra gente um panorama da previsão do tempo, é claro, finalizando com boa notícia para o nosso produtor. Até mais, Karine. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Cá. Até amanhã. Bom, a gente vai falar agora sobre a triste notícia, né, que afetou a todos nós, não só do futebol. Porque, olha, a cidade de Santos viveu ontem um dos dias mais importantes de toda a sua história. E o Brasil parou para ver o adeus ao maior atleta de futebol de todos os tempos. O corpo do Rei Pelé circulou por Santos num cortejo de mais de 4 horas da Vila Belmiro até o cemitério. Emoção à flor da pele. A vigília atravessou a madrugada. A torcida jovem do Santos cantou e agitou bandeiras em agradecimento pela herança de uma camisa. Nas 24 horas do velório, mais de 230 mil pessoas passaram por ali. Mais da metade da população de Santos, que tem cerca de 430 mil moradores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Santos por volta das 9 horas da manhã, acompanhado da primeira-dama, Janja. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra no gramado da Vila Belmiro e segue para a tenda central, onde está o corpo de Pelé e também familiares do rei do futebol, para prestar sua última homenagem. Lula participou da cerimônia religiosa e saiu 20 minutos depois. Um vídeo do presidente foi divulgado pelo canal oficial do Santos. E a coisa mais fantástica é que o Pelé nunca ficou mascarado. O Pelé nunca ficou, sabe, de nariz empinado. O Pelé sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual para igual com todo mundo. Aqui na cidade de Santos, nas escolas, a meninada pudesse assistir muita coisa sobre o Pelé, porque além de futebol, ele vai ensinar um pouco de caráter, ele vai ensinar um pouco de humildade, de dignidade. Por volta das 10 da manhã, os portões foram fechados para o público e o caixão foi levado para um caminhão do Corpo de Bombeiros. A vila se despedia do maior ídolo do futebol mundial. O cortejo percorreu cerca de 13 quilômetros em pouco mais de 4 horas. Moradores de Santos tomaram as ruas da cidade. A minha família toda é santista, então essa herança, o amor pelo futebol e as histórias do Pelé acompanham a família assim desde bem novinha. Virei santista por conta do Pelé. Em 1972 eu vim de Minas Gerais, vim morar no ABC e aí me tornei santista. Não tinha ainda time, com 9 anos de idade. O momento mais emocionante do cortejo foi a passagem pela casa de Dona Celeste, a mãe de Pelé, que tem 100 anos. Um pedido do próprio jogador. A irmã, Maria Lúcia, muito emocionada, acenou da sacada. Em coro, uma oração pelo rei. Venha nosso vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aplausos. Todo o trajeto foi acompanhado de perto por fãs e torcedores e agora não seria diferente. O corpo de Pelé se aproxima do Memorial Necrópole Ecumênica, onde será enterrado. É o último adeus do povo ao rei do futebol. A cerimônia será reservada à família. O próprio rei escolheu onde seria enterrado. O cemitério vertical fica a 500 metros da Vila Belmiro, onde chegou menino aos 15 anos e foi revelado para o mundo. Eu achei interessante que todos relembraram algo bom do meu avô, que são muitas coisas. E eu acho que isso que fica, né? O legado do meu avô é o ser humano e o jogador. Eu queria, em nome da minha família, agradecer a todo mundo,
a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. Agora ele vai descansar. Súditos cheios de gratidão lamentaram a despedida. Muitos permaneceram na rua, mesmo depois da cerimônia, impactados pela partida de um rei. E ninguém que está aqui presente vai esquecer, isso é algo que a gente vai falar do tamanho do Pelé, porque ele foi um cara que parou uma guerra enquanto era vivo e o cara parou o mundo de novo agora depois da sua morte, né? Então acho que impactou todos nós, não só os torcedores do time, né? O velório e o cortejo de Pelé pelas ruas de Santos reuniram fãs de todas as idades e torcidas. O repórter da Band, Igor Calhan, estava lá e mostra pra gente a emoção na despedida ao rei do futebol. Hoje é todo mundo Santos. Na verdade, eu sou corintiana. Meu marido era santista, faleceu esse ano também. E eu tô aqui representando meu marido vestindo a camisa dele. Tá com a camisa do Vasco, mas veio reverenciar o rei do futebol mundial. A homenagem ao Pelé, que ele merece mais do que nunca. Até quem ainda nem sabe o que é futebol, estava presente e uniformizado. Mostrar a importância de quem foi Pelé pro Brasil, pro Santos e pro mundo, né? Qual o sentimento hoje? É de tristeza, né? A tristeza, a despedida do... Aquela coisa, a gente acha que nunca vai chegar, nunca iria chegar essa hora e chegou, né? O cortejo arrastou milhares de pessoas pelas ruas de Santos e gerou uma enxurrada de emoções, dos mais novos aos mais velhos. Queria vir para ver ele mesmo. Enquanto não visse ele, não ficava sossegado. Porque ele fez parte do Brasil, ele fez parte do meu time preferido. A senhora não tem uma camiseta autografada pelo Pelé, tem duas? Sim, eu tenho o privilégio de ter duas camisas. Uma da seleção e uma do Santos. E tem pessoas com o privilégio de ter uma recordação até impressa com o rei Pelé, que é o caso do Luan, que tem 12 anos de idade e nas mãos do Luan uma foto com o rei do futebol. Qual foi a sensação, Luan? Muito nervoso. Eu conversei com ele com times, gols e tudo. E foi muito emocionante quando eu tirei essa foto. Uma sensação tipo, ai meu Deus, eu tô encontrando com o Pelé do futebol, mano. As histórias e as lembranças fazem parte do legado de quem nunca vai perder a majestade. Não importa quantas gerações passam. A emoção é muito grande, né? É o rei, né? É um ídolo nosso, né? Hoje é todo mundo Santos, todo mundo Pelé. Alguém um dia vai chegar no Pelé? Na próxima geração, talvez. Mas nunca vai sair aqui o nosso amigo Pelé. Viva o nosso rei! É o nosso rei! Tá aí, que grande perda, mas que também grandes homenagens, grande alegria da história que ele deixou e esse grande legado, né? Bom, vamos encerrando por aqui o nosso Agro Amanhã, mas já deixamos combinada a volta para amanhã aqui também. Exatamente, 7 horas estamos ao vivo para todo o Brasil, na TV e na internet com o seu Agro Amanhã. Imagens aqui da capital paulista, Zona Oeste, Pico do Jaraguá. Céu nublado nesta manhã de quarta-feira. Amanhã está de volta. Tchau, tchau.